Para começarmos a aula de hoje, precisamos entender o ar, uma substância, na verdade, uma mistura de substâncias que é essencial para sobrevivermos. O ar é uma mistura gasosa e o principal componente do ar é o gás nitrogênio. Ao contrário do que muitos pensam, né, que o oxigênio é o mais famoso, o gás nitrogênio é o que tem maior quantidade no ar que respiramos, cerca de 78%. Porém, esse gás, ele entra pelo nosso nariz, mas ele sai. O ser humano não consegue aproveitá-lo, mas ele é importante. O nitrogênio é importante para fazer as nossas proteínas, e as proteínas formam todas as paredes dos nossos órgãos, a musculatura, e para fazer o nosso material genético, que é a nossa receita de como nós seremos e como nós iremos funcionar. Então, existe uma outra forma de obtermos o nitrogênio, e nós vamos discutir isso no ciclo do nitrogênio. O segundo gás presente em maior quantidade no nosso ar é o oxigênio. Cerca de 21% é o gás oxigênio. É o gás sem o qual nós não sobrevivemos, porque ele está relacionado ao processo de respiração celular, que é a forma que nós conseguimos energia para o nosso corpo funcionar. E aí nós vamos discutir o oxigênio no ciclo do oxigênio. Os outros gases estão em menor quantidade. Destaque aqui para o gás carbônico, que nós também falaremos um pouquinho dele e a relação dele com o ciclo do carbono e com o efeito estufa. E essa quantidade de gases, é claro que é uma média, né? Ele é um pouquinho variável. Se uma região é mais poluída, ela tem um pouco mais de gás carbônico do que a outra, que não é tanto. O vapor da água tem regiões que é mais úmida, como as regiões de praia, do que outras áreas que são mais secas. E aí nós vamos discutir um pouquinho sobre esses componentes do nosso ar. Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é o que significa esse título. Ciclo é uma coisa que sai de um lugar, passa por transformações, mas ao final ela retorna para o mesmo lugar. Então, nós temos um ciclo. É isso que nós vamos ver, coisas que, partindo de um lugar, passam por várias transformações, retornando para ele. Biogeoquímicos. Bio, porque vai ter a participação dos seres vivos. Bio é vida. Geo, porque nós estamos falando de coisas que estão acontecendo aqui no planeta Terra, com influência, então, do ambiente. E químicos, porque incluirá substâncias químicas. E aqui nós temos o ciclo, representando, então, o ciclo do carbono, que ele vai estar aqui, ó, na substância do gás carbônico. O carbono é esse C do CO2. Então, o CO2, o gás carbônico, que está no ar, ele é absorvido, né, ele é sequestrado pelas plantas para a realização da fotossíntese. Não só pelas plantas, como pelas algas, todos os seres que fazem fotossíntese. É um dos reagentes principais da fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta produz o próprio alimento. E quando ela pega esse gás carbônico, junto com outras substâncias, ele forma o alimento da planta, que é, no caso, a glicose, por exemplo. E aí, quando um animal come essa planta, esse carbono que agora faz parte da glicose da planta passa para os animais. Então, esse carbono que foi sequestrado aqui, ele passa a fazer parte da cadeia alimentar. E daí, se algum outro animal comer esse animal, pega a molécula de carbono. Então, ele faz parte desse processo. Como nós jogamos esse gás carbônico no ambiente? Nós jogamos respirando, e daí qualquer ser vivo, vegetais ou animais, jogam. Então, esse ar que sai do seu nariz quando você respira é gás carbônico também. E aí ele volta aqui para a atmosfera. Lembrando que é o ciclo, ó.
Qualquer organismo, quando morre e ele é decomposto, ele tem a liberação desse gás carbônico para a atmosfera e a eliminação por carros e fábricas. O gás carbônico, gente, o carbono, na verdade, ele faz parte também dos combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo. Porque a formação do petróleo ocorreu a partir de seres vivos. E como tem carbono no corpo dos seres vivos, tem também aqui. Quando a gente pega o petróleo e transforma ele em gasolina, né, nós pegamos a gasolina do petróleo e depois nós usamos no carro, essa queima do combustível fóssil libera o gás carbônico para a atmosfera. E aí nós temos um problema porque esse combustível fóssil, ele estava meio que armazenando esse carbono de muito tempo atrás. E agora com a queima nós voltamos a jogar ele no ciclo aqui para a atmosfera. E no que isso interfere? O gás carbônico, ele é uma substância que está relacionada ao aquecimento global. Então é o seguinte, ó, vamos imaginar que aqui é o planeta Terra. Claro que fora de escala, tá, gente? Em volta do planeta Terra existe uma camada, que é a camada de gás carbônico. Essa camada ela é natural, porque lembrem que o gás carbônico ele sai da respiração dos seres vivos, então ele forma aqui a camada. Quando o Sol ilumina a Terra, a radiação entra aqui e uma parte da radiação não consegue passar essa camada de gás carbônico para fora de volta. E aí ela fica batendo e voltando. E quando ela faz isso, ela fica aquecendo o nosso planeta. Isso aumenta a temperatura do nosso planeta. Sem isso, o nosso planeta seria uma bola de gelo congelada. E com isso, que é o conhecido como efeito estufa natural, nós temos uma temperatura em torno de 15 graus. O que é bom para nós termos a vida. Porém, com atividades como a queima do gás carbônico, né, a utilização dos combustíveis fósseis, a retirada das plantas que deveriam usar o gás carbônico, se elas não estiverem lá, elas não usam, ficam no ar. Esse gás carbônico, ele vai engrossando essa camada aqui. Em vez de ele prender um pouco da radiação solar, ele prende muito mais. Porém, em vez dele esquentar um pouco o nosso planeta, ele esquenta muito mais. Então, agora nós temos o efeito estufa, né, com a interferência dos seres humanos, que gera o que nós chamamos de aquecimento global. Então, o efeito estufa natural é bom, porém o excesso dele é que é ruim. E ele está relacionado ao ciclo do gás carbônico. Que está aqui, ó, o O2, que é o oxigênio atmosférico. Então, esse oxigênio atmosférico, ele vai ser captado por plantas e animais para a gente respirar. E por que respirar é importante? Porque quando esse oxigênio entra no nosso corpo pelo nariz, vai lá para o pulmão, ele é entregue para o sangue e o sangue leva ele para dentro das células. Dentro da nossa célula acontece um processo chamado respiração celular, que é um processo de produção de energia. E esse processo tem a participação do gás oxigênio. Sem ele, a gente não tem essa produção de energia. Então, ele está relacionado, porque a gente não vive sem o oxigênio? Porque é através disso que nós temos a produção de energia para o coração bater, para você viver, para você falar, andar e assim por diante. Então, esse oxigênio entra aqui no nosso corpo. Lembrando que na nossa respiração sai o gás carbônico, que nós acabamos de falar dele, e as plantas pegam ele para fazer fotossíntese. E na fotossíntese sai o gás oxigênio. Então, esse gás oxigênio ele também é liberado pelas plantas
e pelas algas da fotossíntese. O que acontece é que como a gente tem muita água no nosso planeta, né? Lembra da primeira aula, 3/4 de água do nosso planeta? Nós temos muitas algas fazendo fotossíntese. E aí uma grande parte desse oxigênio das algas vai para o ar e a gente utiliza ele para respirar. Então, na verdade, a maior parte do oxigênio que você respira vem das algas, devido à quantidade. Porque a planta, gente, além dela liberar o oxigênio que ela produziu na fotossíntese, ela também pode usá-lo, porque plantas também respiram. E o tempo todo. Então, elas também utilizam o oxigênio e liberam o gás carbônico. Gente, essa setinha aqui, na verdade, ela está representando as plantinhas aqui, está soltando o oxigênio da fotossíntese. Esse é o ciclo do oxigênio. Existe também o oxigênio que é utilizado para combustão, que é o processo de queima. Então, a gente poderia aqui partir uma setinha do oxigênio para cá quando a gente quisesse relacionar coisas que se queimam. Então, para você acender uma fogueira, para você queimar alguma coisa, a gente usa o oxigênio, e daí depois a gente libera o gás carbônico, que volta no ciclo anterior. E também no processo de decomposição. E aí também libera o gás carbônico, voltando no ciclo anterior. Então, na verdade, o ciclo do oxigênio e do gás carbônico, eles estão muito interligados, né? Porque aqui, ó, captou o oxigênio, mas liberou o gás carbônico. Então, eles são, na verdade, interligados. E o oxigênio, gente, aqui é uma curiosidade, ele é essencial para ter o fogo, né? Por que você não pode acender uma vela de aniversário na Lua? Porque lá não tem o gás oxigênio, ela não vai pegar fogo.